Jesus disse, pela graça, o apóstolo Paulo disse, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se a salvação fosse só pelas obras, alguém que tivesse mais, que podia mais, aquele que fosse rico, que tivesse mais condição, o que seria do pobre? O que seria daquele que não tem quase nada? Não conseguiria se salvar. Então por isso que o apóstolo Paulo disse, é pela graça sois salvo. A Bíblia diz que a salvação é dom de Deus. É um dom gratuito de Deus. A Bíblia diz que a graça... O que é a graça? A graça significa o favor não merecido. Aquilo que a gente não merecia. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O único só que Ele tem. Para morrer por mim, para morrer por você e por toda a humanidade. Então a salvação é gratuita. A salvação é um dom de Deus. É o favor não merecido. A Bíblia diz no livro de 2 Pedro 2,24 que Jesus Cristo pregado na cruz do Calvário era fazendo justiça. Está escrito que Jesus foi morto no madeiro para que pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. Então Jesus na cruz do Calvário era fazendo justiça para nos libertar do poder das trevas, do reino de Satanás, das garras do maligno. Ele pagou o nosso resgate. E o nosso resgate, a nossa liberdade, custou a vida de Jesus Cristo. Custou o seu sangue. A Bíblia diz que todo aquele que era pendurado no madeiro, que era morto no madeiro, na cruz, era amaldiçoado. E Jesus se fez maldito em nosso lugar. Você sabe o que foi isso? Você sabe o que foi aquilo? Aquele sofrimento que ele passou? Aquelas agonias que bateram, cuspiram, chicotearam. O que levou Jesus Cristo a passar por aquele sofrimento foi os nossos pecados, as nossas corrupções, que nos levou a Jesus Cristo a morrer da forma que morreu. Então era fazendo justiça para nos libertar, para nos levar até Deus de volta, porque a gente veio de Deus. Mas a Bíblia diz que todos pecamos e distanciados ficamos da glória de Deus. Nós afastamos de Deus, se afastamos de Deus. Porque não é Deus que se afasta do homem. A Bíblia diz que é o pecado que nos afasta de Deus. Então, para que a gente venha novamente chegar até Deus, veio Jesus para nos salvar, para dar sua vida, para nos perdoar os nossos pecados, para nos lavar as nossas vestiduras espirituais, as nossas vestes espirituais, para nos purificar com o seu sangue. Por isso que lá em João disse, filhinho, 1 João, filhinho, essas coisas
vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, sabe que tem um advogado, Jesus Cristo justo, que é a apropriação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas todo quantos se arrependerem. Então Jesus hoje está como defensor. Mas a Bíblia diz que virá um dia que ele vai vir como juiz. Hoje ele está como defensor da nossa causa. Ele que nos defende. Então, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos lava de todo o pecado. É apagado as nossas culpas. Jesus nos justifica. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 1 e versículo 1 por diante, que está escrito que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Jesus nos transformou de uma velha criatura, fomos transformados de uma velha criatura para uma nova criatura. E eis que as coisas velhas se passaram. E a Bíblia diz que os nossos pecados ele não lembra mais. Uma vez perdoado, uma vez lavado. A Bíblia diz que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Porque o pecado não é só encoberto, perdoado. É perdoado e lavado. Naquele tempo, no tempo da lei, o pecado era só encoberto. Então, o sacerdote fazia aquele sacrifício, o povo vinha, confessava os seus pecados ao sacerdote, dependendo do grau do pecado que cometeu, matava uma pomba, matava um carneiro, matava um touro, matava um bode, e fazia o sacrifício. E a Bíblia diz que queimava ali, e a Bíblia diz que o cheiro da gordura subia até os céus, até a narina de Deus, e ali o pecado era encoberto. O pecado era perdoado, mas era encoberto. Hoje o pecado é lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que ele disse, se confessarmos nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica. O sangue de Jesus Cristo nos lava de toda impureza. E é jogado no mar do esquecimento, e a Bíblia diz que Deus não se lembra mais. Porque o pecado é que nos afasta de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que peca é do diabo. João disse, filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porque quem peca é do diabo. Quem peca não sabe e nem viu. Quem peca se afasta de Deus. Então não é Deus que se afasta de mim, de você, do homem. É o pecado que nos afasta de Deus, porque Deus é santo. E quando se fala de santo, não é criar duas asas para voar. Ser santo é ser separado. Hebreus 12, 14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém vê a Deus. Então é preciso se santificar. E quando fala de santificação, é ser separado, é ser separado das coisas do mundo. Porque lá no livro de Tiago 4:4 está escrito: adúlteros e adúlteras. Não sabeis-vos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo, se constitui-se
Ou seja, ele se torna inimigo de Deus. Então, é o pecado que nos afasta. E o que é as coisas do mundo? As coisas do mundo é as corrupções do mundo que o mundo oferece, os prazeres do mundo. É a bebedeira, a prostituição, as farras. Por isso que está escrito, aquele que quiser ser amigo do mundo, esse se torna inimigo de Deus. Então, para ser amigo de Deus, tem que fazer a vontade dele. Tem que fazer a vontade do Senhor. Porque Deus é santo. Santo, santo, santo. E só chega lá onde ele mora quem se santifica. O salmista Davi disse, Senhor, lá no Salmo 15, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E está escrito mais abaixo o texto, aquele que anda em sinceridade, aquele que fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não defama o seu próximo, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, aquele cujo seu dano não muda. Então, para chegar até Deus, tem que andar em santidade, tem que se afastar das coisas do mundo e ser separado para Deus. Se quiser ter paz, ter salvação e um dia se encontrar com Deus, então quem habitará do seu tabernáculo? Quem morará no teu santo manto? Aquele que anda em sinceridade, aquele que pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Na boca dele não há engano, na boca dele não há mentira, porque a mentira é do diabo. A Bíblia diz que lá no livro de João 8,44, que Satanás é o pai e a mãe da mentira. Porque quando ele fala de si próprio e não há verdade nele. Quem mente é do diabo. Quem mente não tem parte com Deus, a não ser que se arrependa. Você não vê o ladrão que estava lá na cruz, lá pendurado na cruz, Jesus no meio e de lado, 2 ladrões ao lado dele, à esquerda e à direita. E teve um que disse, tu não és o Filho de Deus? Então salva a ti e a nós mesmos. E o outro ladrão disse, por que você fala isso? Nós estamos aqui porque estamos pagando pelo que a gente cometemos. Os nossos atos. Foi quem nos trouxe aqui, mas esse aí não. Esse não fez nada para que venha estar aqui, pendurado na cruz. E ele disse, Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. Jesus disse, hoje mesmo estarás no paraíso. Porque só subia na cruz do Calvário morto. Aquele que era pregado na cruz do Calvário não descia com vida. Então, tudo está no arrependimento. Ele se arrependeu e foi salvo. Então, Jesus veio salvar o pecador. Jesus não veio condenar, veio salvar. Jesus disse, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes, porque eis que os sãos não necessitam de médico. Ninguém vai ao médico sem estar doente, sem estar precisando de remédio, de um diagnóstico. Ele vai porque ele está doente, vai fazer um diagnóstico para descobrir o que é que ele tem. Ninguém toma remédio por acaso. Então Jesus veio como médico. Porque todos nós estavam doentes da mazela que se chama pecado. Que o pecado é pior do que um câncer. O câncer, se for detectado em tempo real, tem 100% de cura. Mas se o homem ou a mulher morrer na prática do pecado e não se arrepender, ele morre a morte física e a morte espiritual. A segunda morte. E é lançado no abismo. Porque morreu e não se arrependeu dos seus pecados, porque o pecado gera morte. A Bíblia diz que por um homem só entrou o pecado no mundo, porque também aí veio também as consequências do pecado, que foi a morte.
veio a morte, que todo pecado tem a consequência. Fica aí a mensagem da parte de Deus para mim e para você, e que Deus nos abençoe.